o quanto que você percebe que... Porque vamos pensar assim, para várias outras profissões, a gente precisa de um preparo prévio, certo? Então, por mais que a gente já tenha discutido aqui no programa a questão de ser autodidata, né? O Surek traz muito isso. Mas, enfim, ainda existem muitas e muitas profissões que você precisa passar por uma faculdade, você precisa ter todo um preparo. Ok. A política, a princípio, não. Então, vamos pensar assim, existem pessoas ali que estudaram ciências políticas, ciências sociais, tem, né, um pessoal que fez nessa linha, inclusive você vai falar daqui a pouco sobre a tua pós-graduação, que teve muita relação com isso. Mas tem muita gente ali que está por conta de um protagonismo, sim. Então, existe um protagonismo, essa pessoa é referência de opinião para outros, mas o quanto que ela realmente tem preparo para entender o que é política. Eu acho que é nesse momento que acontece a deturpação do sentido, porque a pessoa não sabe exatamente. Então, a primeira questão é essa, o quanto que você entende que seria necessário um preparo prévio, de que forma. E a segunda é o seguinte, essa não foi sua primeira eleição, né? Você participou de uma eleição há quase 17 anos. Nossa. E aí, sim, ele tinha 18 anos e concorreu a vereador e foi bem votado, porque tinha um protagonismo. Mas será que aquele Moisés teria condição de exercer um mandato de vereador? Como que você faz essa reflexão? Então, acho que a 2, né, explica, justifica a 1, a pergunta 1, o comentário 1, né? Não existe hoje condição de formação para disputar uma eleição, para participar da política. Existem outras condições, né? Estar filiado a um partido político, ter, né, os antecedentes criminais, aquela questão toda, certidões e tudo mais, que é a condição para poder disputar uma eleição para concorrer a um cargo eletivo. Vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da república, que hoje são os cargos que são escolhidos por voto direto. E aí vem sempre essa questão, por que a população se revolta, né, com políticos, com a atitude dos políticos, e fala, mas também, esse cara aí, essa fulana aí também, mas mal sabe ler, ou mal sabe falar, tá. Existe uma expectativa, na minha opinião, uma esperança de heróis, políticos heróis. E aí o herói por 2 motivos, ou porque ele é muito bom naquilo que ele faz, então ele precisa ser político, porque a classe está tão desacreditada que só pessoas bem intencionadas parece que deveriam estar ocupando o lugar daqueles. Então, né, exemplos claros. Sérgio Moro, o juiz da Lava Jato. Esse cara precisa ser o ministro da Justiça, ele precisa ser o presidente do Brasil. Não, ele é um juiz. Se ele vai bem como juiz, na minha opinião, ele tem que continuar sendo juiz. Se é que ele vai bem ou não. Há controvérsias para muitas questões. Se foi, isso não vai e tal. Né? Um grande líder comunitário, não sei o quê. Mas você tá... O Pelé, quando... Pelé, né? Silvio Santos, que foi candidato a presidente, inclusive. Silvio Santos já. Luciano Huck, recentemente, porque ou por conta de popularidade. Isso. Mas você é tão legal, é tão bacana, é tão conhecido, você precisa ser candidato. Quem nunca ouviu isso? Fulano, onde sai na rua, todo mundo cumprimenta. Por que você não vira vereador? Exato. Então, existem essas duas situações. Né? Gostando de você, é tão legal. Olha aí, você tem tantas curtidas hoje nas redes sociais. Antes era assim, você conhecia tanta gente. Ou você tem um trabalho tão legal, né, numa entidade social, não sei o quê. Você faz tanta coisa. Então, existe uma expectativa. E por conta disso, todo mundo é movido também à vaidade. A política permite que a vaidade cresça. E para mim, a vaidade ela é muito bom porque te encoraja na política a participar. Porque você tem que ter coragem, e às vezes é pela vaidade, e ao mesmo tempo é o que mata o político. Conheço muitos, inclusive, que morreram politicamente por conta da vaidade. Eu sinto muito isso, eu sinto que as pessoas até podem entrar, chegar lá com um propósito bacana, com a intenção de fazer alguma coisa legal, e depois o poder toma conta, porque eu acho que, igual você falou, quando a gente tá fazendo dentro de casa, a gente faz o que tá ali no nosso alcance. Quando você vai pra política, você tem um alcance muito maior. Só que eu vejo que a dificuldade de exercer algumas coisas, parece que a pessoa perde aquele tesão de fazer uma coisa certa e vira um puro ego mesmo, sabe? Eu acho que é isso que desanima, assim, pelo menos na minha parte, assim, é o que mais me desanima. Olha quem chegou, causando. Chegou, Zezinho. Causando. Cuidado. Olá. Bem-vindo de volta, garoto. Máscara ainda. Isso. Bem-vindo de volta. Você trouxe seu comprovante de votação? Microfone errado, pronto. Você viu, o assunto era política sem chatice. Ele arranjou desculpa pra não vir, porque ele já sabe que ele é não tão gosta. chato o assunto que ele prefere tomar vacina do que... Vacina Antitetânica. antitetânica. Isso, exato. Se fosse pra tomar vacina da Covid, aí tudo bem. Aí pode. Tudo bem? Tudo bem, cara. Eu não consegui acompanhar nem antes. Falaram muita coisa boa aí. Alão. Opa, Estamos começando.
Estamos aquecendo, mas eu recebi um elogio aqui. A Thaís está moendo nas perguntas. Isso é o típico Moendo elogio é demais. de geração X. Geração X. Geração X para geração X. Mas o Macedo é meio millennium também, né? Mas Não é? e até concluir Finaliza, por favor. essas duas questões, né? Com relação à formação, então, primeiro, né, a minha opinião, eu sou totalmente favorável e defendo também uma formação por dois grandes motivos. Primeiro, óbvio, é direito todo mundo participar da política, disputar um cargo, porque é a maior prova de democracia, tal. Todo mundo que é brasileiro, certo? Pode disputar uma eleição, tem o direito? Sim, tem o direito. Muita gente tem muito direito para qualquer outra coisa, né? Você tem o direito de exercer a medicina? Não. Você tem direito? Eu não tenho. Você também não tem. Também não. Né? Por quê? De repente, ou a medicina veterinária. Inclusive, hoje o Dia do veterinário. Parabéns, Fernando Fernando, Duarte. aos veterinários. Né? Eu amo bicho também. Mas não Mas significa que eu sei fazer uma inseminação, que eu sei fazer uma Uhum. cirurgia, que eu sei tratar. Eu amo fazer bagunça, Uhum. carinhos, acho que é uma ótima companhia. Uhum. Então, beleza. Então, eu sou um ótimo adorador de bicho, cuidador, um ótimo amigo do animal. Beleza. Não significa que eu... Mas na política é complicado, porque tá certo, todo mundo tem o direito de participar. Só que o risco que corre, o fato de você não ter uma formação mínima para entender o que significa atuação de política, você corre o risco de causar um estrago muito grande. E o brasileiro, eu concordo totalmente com o que você falou, e isso é uma teoria histórica do messianismo, né? Do tanto Uhum. que as populações buscam heróis. Buscam heróis. E aí o que acontece? Como o brasileiro ele é populista, o populismo é muito forte aqui, elege-se como candidato mais votado o Tiririca. Pronto. O efeito tiririca, que é voto ou por voto de popularidade protesto. ou voto de protesto. Mas O troço que tá tão protesto zoado, é tá tão esse, ruim, tá gente? tão mal. Que vai ele mesmo. Tanto que o slogan dele é esse. Lembra? pior do que tá, não vai fica. ficar. Pra chegar nesse ponto, que é piada, mas pra chegar nesse ponto, um país na extensão que a gente tem, quantidade de problema que tem, e ao mesmo tempo com o potencial que tem, ao ponto das pessoas falarem, e ele se propagar como pior que tá, não fica, e muitas pessoas concordarem com isso e acharem que pior que tá, não fica, e por isso eu escolho o cara, Uhum. proporcionalmente ao Tiririca, né, naquela lá, e aí, de novo, não significa que ele é mau caráter, isso aqui, mas ele tinha o preparo e condições de fato. Aí fala, mano, é um dos caras que menos faltou em sessões, mas isso... É eu o também mínimo. quase O não que ele faltava na fez? escola, É o então mínimo. não é questão de ser obediente a algumas coisinhas. Obediência, beleza, a cumprir as regras, né? De não faltar às sessões, enfim, fazer o arroz com feijão, Uhum. isso é o mínimo. Você tá lá, você foi escolhido, tá sendo pago, eu sou pago pra isso. Eu sou funcionário do povo, fui eleito, beleza, graças à campanha bem feita, muito bem produzida, porque tinha conteúdo e foi, né, transmitido de forma... Mas beleza, mas porque também tinha pessoas que se identificaram que o meu conteúdo era o suficiente para estar lá representando. Então, Tiririca, proporcionalmente, no estado, proporcionalmente, no município, as coisas acontecem no município. Então, não ter uma formação mínima para entender o que é estado, o que é democracia, quais são os princípios da administração pública, o que eu posso, o que eu não posso fazer, eu corro risco muito mais de errar do que a chance de acertar. Uma decisão mal feita, às vezes por populismo, por revolta, por qualquer coisa, você pode causar um caos no sistema de saúde, educação, de assistência social, de cultura, políticas públicas, todas as áreas, por ignorância. Ah, mas é assessoria, tudo mais. Não é isso. Você está representando. Foi tocar, ninguém votou no teu assessor. Sim, Ninguém exato. votou na pessoa que trabalha para você, votou em você porque acredita. Então você, lógico, tem que ter um respaldo que te prepare, que te dê condições, mas você tem que ter noção. Não basta ter a boa vontade, Não né? Não tem. E aí é o motivo. Todo mundo pode? Sim, todo mundo pode. Agora, é uma pena saber que várias outras não falam, mas política não é profissão, então por isso que eu não tenho. Não significa ser profissão, não, mas significa uma entrega. Durante 4 anos no mandato, né? Para quem tem um mandato de 4 anos, senador, por exemplo, de 8 anos. Olha o estrago que pode fazer se você simplesmente, né, e chegar lá e sentar se não fizer nada, ainda até menos mal, né? É aqueles que fazem coisas erradas. Então eu defendo muito, mas isso é uma mudança, é utópica? Não sei, né? Uma mudança de constituição, uma mudança todo o sistema aí que exige uma formação para poder você atuar. E, de certa forma, você vai restringir, porque daí não pega só aqueles que querem resolver só a sua vida profissional, financeira, ou porque, né, sou mal intencionado e sei que através da política eu tenho acesso, né, a estrutura, poder e, enfim, corrupção para poder resolver melhor a minha vida. Ok, então você vai fechando cada vez mais o cerco aí. E não tem só aqueles que vão ser escolhidos por serem heróis ou pseudo-heróis, porque são bons em alguma coisa, então automaticamente... Mas a gente entende, eu pelo menos entendo a revolta da população. Falo assim, você é tão bom nisso, você precisava então ocupar, estar no lugar de quem tá lá, porque os caras lá não fazem nada. É automático as pessoas pedirem isso. Só que ao mesmo tempo também tem que ter entre bom senso, competência, coerência,
né, boas intenções e formação.